Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17 de Provérbios. O tema dessa ministração é o poder dos relacionamentos. Quero falar sobre algo que precisa ser valorizado, não só dentro da nossa comunhão como igreja, mas no dia a dia, como de fato nós precisamos valorizar. O poder dos relacionamentos é algo que precisa ser entendido por nós. E quando nós entendemos, muitas coisas boas podem acontecer em nossa vida. Amém? E eu espero que o Espírito Santo, nessa manhã, ministre seu coração. Porque eu não vou falar só do relacionamento interpessoal, mas falar do principal relacionamento, que é o relacionamento com Deus. Esse relacionamento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é a base de todos os outros relacionamentos. Amém? Quem encontrou Provérbios 17, nós vamos ler o versículo de número 17, que diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Amém? Pode sentar. Esse texto, ele é um texto muito poderoso. Eu já pude vivê-lo na minha vida, em várias ocasiões distintas, e posso afirmar que não é uma verdade que está só na Bíblia. Essa verdade já se cumpriu na minha vida várias vezes. E eu fiz algumas anotações ontem na madrugada. O Espírito Santo me pediu para anotar, para que eu não esquecesse o que eu quisesse falar. E na minha introdução eu coloquei o seguinte: Deus nos concedeu um grande poder. Poder esse que muitas vezes utilizamos de maneira equivocada e errônea. Poder esse que, se usado de maneira correta, só agrega valor a nós e a todos que estão à nossa volta. Esse poder se chama poder dos relacionamentos. Algo que todos possuímos, mas que poucos utilizam ao seu favor. Eu tenho no meu coração uma certeza muito grande de que o Senhor, ao nos criar, Ele nos criou com o propósito eterno de sermos filhos de Deus e filhos semelhantes a Jesus, e que incutido nesse propósito criativo de Deus está duas coisas que Deus espera de nós como filhos dele. Primeiro, Deus nos criou para se relacionar com Ele, para termos relacionamento com Ele. Deus não tem interesse no que eu quero fazer para Ele. Deus não está interessado no quanto eu posso produzir para Ele. Deus não está interessado no quanto eu posso conquistar para Ele. Todas essas coisas para Deus perdem o valor quando o relacionamento com Ele não é valorizado. Num dos textos mais temidos pela Bíblia, um dos textos mais temidos da Bíblia Sagrada, é o texto onde Jesus diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. E o argumento e a argumentação ali das pessoas que são alvo dessa afirmação divina é a seguinte: Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não falamos novas línguas, não pregamos o Evangelho. E aí, adicionando algumas coisas mais, sem querer adulterar o texto: em teu nome nós não fizemos serviço social na igreja, em teu nome nós não evangelizamos pessoas, em teu nome nós não fizemos, fez tudo isso, mas eu não conheço vocês. Então esse texto nos ensina que é possível você fazer muita coisa para Deus, e você acreditar que conhece Ele, mas não ser conhecido dEle.
Uma coisa é você dizer assim, eu sou amigo de Deus. E outra coisa muito diferente é Deus dizer, você é meu amigo. São duas perspectivas diferentes. Existem homens na Bíblia que Deus sente prazer em falar neles. Não é o diabo que pergunta quem é Jó, é Deus que apresenta. Deus faz questão de destacar algumas pessoas na Bíblia e chamá-los de amigo. Dentre eles Abraão, Daniel, Ezequiel. E a palavra que Jesus usa ali naquele texto, quando ele diz, não vos conheço, por incrível que pareça, e às vezes o nosso acesso aos idiomas originais limita muito o entendimento que Jesus de fato queria dizer. Mas a palavra conhecer ali naquele texto é a mesma palavra usada para a intimidade sexual. A mesma palavra. Mesma palavra. Quando dizia assim, Isaac tomou Rebeca e a conheceu como mulher. Esse conheceu quer dizer, teve intimidade sexual com ela. A palavra conhecer ali fala do nível mais profundo estabelecido por Deus para um relacionamento que deveria ser a intimidade sexual. Como a coisa ficou tão deturpada e as pessoas hoje em vários lugares têm sexo com qualquer um, por qualquer motivo, aquilo que era sagrado e reservado exclusivamente para uma aliança se tornou banal. E aí a gente acha hoje que não tem tanto valor. Mas conhecer ali é como se Jesus estivesse dizendo assim, eu não tenho um relacionamento de profundidade e intimidade com você. Você não me conhece de verdade, a ponto de nós termos esse contato íntimo, é isso que ele está dizendo. E essa questão dos relacionamentos, elas são importantes, por quê? Porque surge uma pergunta interessante, né, em relação aos relacionamentos, principalmente com Deus. A pergunta é, por que precisamos de relacionamentos? Por quê? E aí quando você vai para Gênesis 2, versículo 18, você descobre que a primeira pessoa a protestar contra a solidão é o próprio Deus. Ele é a primeira pessoa a protestar contra a solidão. Interessante que Deus não é alguém que faz as coisas sem propósito. Deus faz tudo com propósito. E eu particularmente acredito que Deus cria Adão sozinho, porque Deus tinha um propósito. Porque Deus poderia no primeiro dia fazer um monte de bonequinho de barro, não é assim? E poderia soprar na narina de todos eles e dizer assim, vivam. Mas de propósito, e eu acredito nisso, de propósito, Deus cria Adão só. E por que isso? Adão tinha a plenitude de Deus. Deus se revelava a ele de forma plena. Mas Deus nos ensina através de Adão que por mais íntimo e por mais comunhão que você tenha com Deus, você sempre vai precisar de relacionamentos com outras pessoas. Você sempre vai precisar. Então, para Deus provar isso para Adão, a primeira coisa que Deus faz é fazer Adão sentir falta disso. Ele tem que sentir falta. Então quando ele começa a dar nome aos bichos, porque Deus dá a ele essa responsabilidade, ele começa a perceber que os animais, eles têm um outro semelhante que lhe corresponde. Ele começa a observar aquilo, e a Bíblia diz que Deus olha o comportamento de Adão, e o próprio Deus faz uma afirmação dizendo, não é bom. O que é que Deus diz? Não é bom. E quando Deus afirma que algo não é bom, Deus afirma a partir do conceito absoluto. Não tem relatividade nisso. Por quê? Porque quando eu digo, por exemplo, que algo não é bom, isso é relativo. O que é relativo? Porque eu posso gostar daquilo e você não. Se eu digo, laranja não é bom, aí você vai dizer, epa, laranja é muito bom. Porque você gosta e eu não gosto. Mas quando Deus diz, o próprio Deus, que tem conhecimento absoluto de tudo,
Ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. E aí, quando Deus começa a construir relacionamentos, preste bem atenção nisso. O primeiro relacionamento que Deus constrói é o casamento. Deus não faz um filho primeiro, nem um irmão. Ele parte do princípio correto, da base. O primeiro relacionamento que Deus cria é o casamento. Por isso, o casamento para Deus é um dos relacionamentos, ou o relacionamento mais sagrado, ou a base de tudo. Do ponto de vista do conceito divino, amém? Amém? Quantos estão entendendo? Do ponto de vista do conceito divino. E nessa que Deus cria o homem, e Deus lhe abençoa com uma adjuntora, para que eles possam se relacionar, e a partir desse relacionamento de amor, amizade e tudo mais, surge a família. A gente descobre que o segundo nível de relacionamento que Deus traz é a família. E aí por diante vem acontecendo os demais relacionamentos. Mas do ponto de vista humano, eu falei do ponto de vista divino, agora eu quero falar do ponto de vista humano. O relacionamento mais poderoso que existe do ponto de vista humano se chama amizade. Por que ele é o mais poderoso? Porque a amizade é muito mais forte do que laço sanguíneo. Você sabia disso? Apesar da gente não entender, mas é. Deixa eu te falar. Você pode ser mãe e pai de seu filho e não ser amigo dele. Pode ser marido, esposa e não serem amigos. Tem pessoas aqui, eu acredito que a maioria de nós, que tem amigos que são mais íntimos do que seus irmãos. Sim ou não? É só eu ou todo mundo é assim? Que você diz: eu não confiaria no meu irmão da forma que eu estou confiando nessa pessoa. E a maior declaração de amor da Bíblia não é de um homem para uma mulher. A maior declaração de amor da Bíblia é de um relacionamento de amizade entre uma sogra e uma nora, que é o relacionamento entre Noemi e Ruth. É a maior declaração de amor que existe. Nem o homem, nem Salomão, com toda a sabedoria e poesia, fez uma declaração daquela. Quando ela, depois de perder os 2 filhos, olha para suas noras ainda jovens e num coração de mãe. Você vê quem é Noemi pelo coração dela nesse momento em que ela vira para aquelas 2 noras, porque segundo o costume dela, não das 2 noras, mas o costume de Noemi, se os 2 filhos morressem, elas teriam que cuidar da sogra para sempre. Então Noemi abre mão do seu direito e diz assim: eu abençoo vocês para vocês casarem de novo, porque eu não quero mais casar, sou uma mulher amargurada de alma, e vocês não podem condenar a sua juventude por minha causa. Então eu abençoo vocês para vocês contraírem novo matrimônio e viverem felizes. Se revela quem ela era para aquelas 2 mulheres. Ela era uma mãe, ela não era só uma sogra, ela era uma mãe. E Orfã diz assim: tá bom, já que beleza, que legal, vou casar, fica nas terras de Moabe. Mas Ruth abre os seus lábios e faz uma declaração muito forte. Ela diz assim: olha, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Onde você dormir, eu vou dormir junto. O que você comer, eu vou comer junto. E onde você morrer, eu quero morrer junto. E Noemi dá argumentos: minha filha, não faça isso. Eu não tenho como gerar mais filhos para... Não importa. Olha só que nível de amizade. Eu abro mão do meu direito de casar de novo aqui,
na minha terra, que ela não tinha ideia. Quando ela faz esse voto, ela não tinha ideia de que Boaz existia. Não tinha ideia de que existia uma promessa, ela não tinha ideia. Eu abro mão de tudo que eu tenho direito, Noemi, mas eu quero cuidar de você pro resto da minha vida. Eu quero cuidar de você pro resto da minha vida. Para sempre. Tem certeza, Ruth? Tenho. Eu estou voltando para Israel. Quando você chegar lá em Israel, sabe o que eles fazem com os moabitas lá? Eles tratam como cachorro. E eu estou voltando para lá. Você tem certeza que você quer ir para lá comigo? Tenho. Eu não vou por causa do lugar, eu vou por sua causa. Mas quando você chegar lá, eles vão olhar para você e eles vão virar a cara, eles vão tratar você como um cachorro. Você tem certeza mesmo que você quer ir? Uhum. Minha filha, você não precisa passar por isso que você vai passar. Você pode ficar aqui, casar de novo. Vai ser melhor para você. Não estou preocupado com o que é melhor para mim, não. Eu quero o que é melhor para você. Se um dia você morrer, eu posso continuar a minha vida. Mas até você morrer, eu vou cuidar de você como eu cuidaria do filho que você me deu. Eu vou cuidar de você. Então tá bom, você quer ir? Quero. Foi fazer o que em Israel? Chegou pobre lá. Foi trabalhar na colheita. Para sobreviver. E quem já leu o livro de Ruth, conhece toda a história. Deus a honrou, porque ela valorizou um relacionamento não só familiar, mas um relacionamento de amizade. E por que é tão importante a questão dos relacionamentos? Porque o diabo sabe que tudo que Deus vai fazer na sua vida, de tudo que Deus vai fazer na sua vida, 90% do que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer através de pessoas. Vão ser poucas as situações da sua vida em que Deus vai se revelar diretamente a você e fazer algo. Na maioria dos casos, Deus vai usar alguém para que isso aconteça. E o diabo sabe disso. Por isso, uma das propostas de Satanás é que nós venhamos perder o sentido da importância que os relacionamentos têm. Esse é o alvo de Satanás. É importante nós entendermos que ninguém nasceu para viver isolado. Do ponto de vista bíblico, a solidão é uma maldição. Você sabia disso? Onde é que está escrito isso, pastor? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos capítulo 65. Do ponto de vista divino, a solidão é reservada para os rebeldes. Perdão, é Salmo 68. Quem encontrou o Salmo 68? Vamos ler o versículo 6, que diz assim: Deus faz. Quem faz? Deus. Quem é que faz? Deus. Deus faz o solitário habitar em família. Quem é que faz? Deus. Liberta os presos e os faz prosperar. Mas os rebeldes, o que é que acontece com os rebeldes? Algumas versões dizem assim: habitam em lugares áridos, secos. Algumas versões dizem: viverão no deserto. Ou viverão isolados, só, isolados, longe
de tudo e de todos. Então, a rebeldia é a única condição aonde Deus não é favorável aos relacionamentos, porque o rebelde, ele é um mal contra si mesmo e contra quem está perto dele. Mas quando Deus olha um solitário, o primeiro desejo de Deus para aquele solitário é que ele habite em família. E é importante, né, nós entendemos que o ser humano precisa estar em contato com o seu semelhante. Por conta dessa necessidade de estabelecer relacionamentos, é que temos que interagir uns com os outros. Isso se dá na família, na escola, no bairro, no nosso local de trabalho. E cada indivíduo com suas atribuições, responsabilidades e tarefas, participando e colaborando uns com os outros para que haja comunhão, ou que as coisas aconteçam. Então, a melhor coisa que existe é quando você sai de um lugar e as pessoas sentem saudade de você. Elas lembram de você e elas têm boas lembranças. Isso é a melhor coisa que existe. E quando você começa a entender a importância dos relacionamentos, o porquê nós necessitamos de relacionamentos, você vai descobrir que no projeto de Deus, o lugar que Deus quer te levar, já tem alguém dele lá. E se você é alguém que não sabe valorizar os relacionamentos, você vai sofrer muito. Mas uma das tarefas principais do diabo, sabe qual é? É nos bloquear, para que nós não venhamos estar abertos para relacionamentos, porque ele sabe que relacionamento é uma necessidade emocional que todos nós aqui temos. Então, como é que o diabo tenta nos bloquear? Nos marcando emocionalmente, com experiências que a gente tem na nossa vida, com pessoas que passaram por nossas vidas e que não foram tão abençoadas quanto deveriam ser. E às vezes a gente entra no extremo, e todo extremo é perigoso. Nós não podemos ser extremistas nunca. Eu cheguei aqui hoje de manhã, a garagem estava fechada. Só dar um exemplo de extremo. Aí eu dei a volta, e sábado houve um assalto aqui dentro da garagem. Quem ficou sabendo? Foi isso. À noite a igreja estava deserta, devido a estar muita gente no congresso. E o nosso irmão Sérgio, esposo da irmã Rose, que é líder de louvor, foi assaltado aqui dentro e levaram o seu carro. E o carro bateu em outros carros e foi um desastre, capotou o carro. Graças a Deus não teve nada com ele, né? O Senhor guardou. E aí é interessante quando as coisas acontecem, como as pessoas elas são, né, supersticiosas ou místicas. Alguém me mandou um WhatsApp me perguntando, dizendo assim: pastor, será que não tem nenhuma brecha na igreja porque o irmão foi assaltado na garagem da igreja? Esse meu irmão depende, pode ter uma brecha na vida do irmão, pode ter uma brecha em várias coisas, mas eu quero dizer para você que o fato de alguém ter sido assaltado dentro da igreja não significa que tem uma brecha na igreja, porque eu conheço histórias de que o irmão não foi assaltado na igreja. Eu conheço histórias de que entraram na igreja e explodiram a igreja. Isso acontece direto na China e nos países árabes. Então a gente às vezes cria um misticismo com o lugar, achando que esse lugar aqui é melhor do que qualquer outro lugar. Esse lugar aqui, irmãos, é um lugar qualquer. Ele só se torna um lugar santo quando eu e você estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Fechou as portas, saiu todo mundo, Jesus vai ficar aqui fazendo o quê? Então a gente cria essas coisas, né? E aí quando eu cheguei a garagem estava fechada, eu perguntei a Antônio por que a garagem está fechada. Não, porque Sérgio foi roubado. Eu falei, agora porque Sérgio foi roubado não vai abrir mais a garagem. Pode abrir a garagem. Isso é um extremo. Da mesma forma que ele fechou a garagem porque o menino foi roubado, tem gente que fecha o coração para os relacionamentos, só porque foi traído, só porque foi decepcionado. Aí sim, ninguém mais presta, ninguém gosta de mim, ninguém vale nada, porque o ser humano é um animal, porque eu gosto mais do meu cachorro do que de gente.
Toda pessoa que tem esse discurso é ferida emocionalmente. Toda pessoa que tem esse discurso precisa de cura. Eu já falei isso aqui pregando que toda generalização é resultado de um coração ferido. Quando você vê uma pessoa generalizando, dizendo assim, nenhum homem presta, foi muito ferida. Ou a mulher dizendo, ou o homem dizendo, nenhuma mulher presta, foi muito ferido. Ou gente dizendo, nenhum negro presta, gente ferida. Nenhum branco presta, gente ferida. E por aí vai. Nenhum pastor presta, todo pastor é ladrão. Toda generalização é resultado de um coração ferido. A pessoa precisa se abrir para a cura. Ela não pode ser extremista, porque quando você faz isso, você está cometendo um suicídio emocional. E não é um suicídio imediato. E esse é o maior dos perigos. Ele é um suicídio progressivo. A pessoa começa a perder os benefícios da boa amizade, porque na terra existe o que é bom e existe o que é ruim. Mas eu não posso deixar de viver o que é bom, porque eu provei do que é ruim. Existem pessoas que traem? Existe, mas existem pessoas de confiança. Existem pessoas que decepcionam? Existe, mas existem pessoas que surpreendem. Existem pessoas que machucam? Existe, mas existem pessoas que curam. E na vida você só tem duas opções, querido: confiar ou desconfiar. Nas duas você sofre. Você sofre confiando e você sofre desconfiando. Como é que eu vou sofrer confiando, pastor? Porque se você resolver confiar, vai ter gente que vai te trair, vai ter gente que vai te decepcionar, mas eu prefiro continuar confiando nas pessoas. Por quê? Porque eu não quero deixar que a ação das pessoas altere quem eu sou. Eu continuo confiando. Na verdade, o grande resultado só vai ser visto no fim da sua vida. Se você resolver confiar, você não vai terminar a sua vida só, vai ter alguém lá para segurar a sua mão. Agora, se você viver sem confiar, você corre o risco de morrer só. Como vários casos que você já ouviu de pessoas que foram encontradas dias depois, podre, porque não tinha ninguém do lado dela na hora que ela morreu. Pessoas que não confiam em ninguém, porque tem medo de perder o que elas acreditam que tem, e a gente não tem nada, querido. Porque tem medos que são medos terrenos, que não se deve ter. Então, precisamos aprender que nos relacionamentos vai existir situações de decepção, de tristeza e por aí vai. Tem uma experiência que eu gosto de contar, vocês já me ouviram contar, alguns de vocês, que foi quando eu não sabia ainda administrar as minhas emoções. E é algo extremamente importante, você precisa aprender a administrar suas emoções. Tem duas coisas na sua vida que, se você aprender a administrar, você entra numa unção de equilíbrio. Sua vida nunca mais será as mesmas se você aprender a administrar essas duas coisas que eu vou falar agora. A primeira é a mais difícil de todas: tempo. Você tem que aprender a administrar seu tempo. Como o assunto não é tempo, eu não vou entrar em detalhes. Mas tem uma frase minha que diz assim: quem não sabe administrar tempo, não sabe administrar nada. Por quê? Falando de relacionamento, lá na frente, vou aproveitar e falar logo de tempo nos relacionamentos, né? Mas o que é tempo nos relacionamentos? Tempo é a moeda de ouro dos relacionamentos. Tempo é o termômetro dos relacionamentos. Tempo é o termômetro do amor nos relacionamentos. Quando você ama, você sente prazer em passar tempo junto. E quando você sai de perto, você sente o quê? O termo é nosso, tá? Brasileiro. Essa palavra, quem sabe que o termo saudade é de origem brasileira, quem sabe disso? Em inglês é sinto falta, em espanhol é estranho. Olha que negócio feio.
Então eu gosto dessa palavra, saudade. Eu acho uma palavra gostosa de falar. Quando eu ligo pro meu amor, eu digo assim: meu bem, eu estou com saudade de você. Eu gosto desse termo, saudade, né? Então, quando você está longe, você sente o quê? Saudade, que é aquele sentimento de que está faltando alguma coisa dentro. Olha só, saudade é um sentimento tão forte, que não é a sensação de que está faltando algo fora. É a sensação de que está faltando algo dentro, ainda que a pessoa esteja fora. Mas você sente que está faltando algo aonde? Dentro, é como se você estivesse incompleto. Poxa, tem alguma coisa faltando aqui em mim. Acordei hoje, estou sentindo que eu não estou normal. Está faltando algo aqui. Isso é saudade. E o tempo, né, a saudade, ela é o sinal de quando eu estou ausente em tempo presente, né, com a pessoa, de que eu gosto de estar com ela. Por isso, uma das coisas que eu mais fico chateado é quando alguém despreza o meu tempo. Primeiro porque eu sei o valor que o meu tempo tem. Eu sei o quão precioso é o meu tempo. Então quando alguém despreza o meu tempo por um compromisso que marcou e não veio, por uma coisa que me fez esperar sem necessidade, eu fico chateado. Porque eu aprendi que o tempo é extremamente precioso. Quando você casa, você quer passar tempo com a pessoa. Na verdade, o casamento é presentear o meu tempo restante de vida para o outro. É dizer para o outro assim: olha, eu não sei quanto tempo de vida me resta ainda, não tenho noção disso, Deus não nos deu esse privilégio de saber quanto tempo ainda nos resta, mas eu, mesmo sem saber quanto tempo resta, se é 50, se é 80 anos, eu quero dizer que eu dou para você esses dias. Eu quero viver eles com você. Eu não quero te ver só depois do culto, te levar em casa. Eu quero dormir com você, eu quero acordar com você, eu quero comer com você, eu quero gastar meu tempo contigo. Casamento é isso. E amizade não é diferente. Eu recebi esse final de semana um grande amigo aqui no Congresso Profético, pastor Edno Melo. E eu, desde o momento, quando eu liguei para o pastor Rogério e falou: pastor, tem alguém que vai buscar o pastor Edno Melo no aeroporto? Ele disse: tem o pessoal da equipe de trabalho, tem uma equipe de recepção. Eu falei: eu queria lhe pedir, como uma organização, que o senhor não mandasse ninguém para pegá-lo. Eu quero ir. Então tá bom. E eu fui buscá-lo no aeroporto. Queria levar ele para almoçar, mas ele estava no propósito de jejum. Depois levei ele para jantar. E ficamos conversando até 1h da manhã. E o voo dele era 5h20. Ele tinha que sair 4h30, mais ou menos, 4h20 do hotel. E ele disse assim: Santos, eu sei que você está muito cansado. Consegue outra pessoa, fique tranquilo. Eu disse: não, eu vou levar você no aeroporto. Disse: rapaz, descanse. Não, eu vou levar você no aeroporto. E aí acordei cheio de disposição. E fui com todo amor levá-lo no aeroporto. E lá oramos juntos. Levei ele naquela maquete que tem de Salvador. Todo profeta que eu trago agora, eu levo lá no aeroporto, levo naquela maquete. Quem já viu uma maquete que fizeram de Salvador no aeroporto? E eu digo assim: abençoe minha cidade, vai. Estende as mãos aqui sobre minha cidade e profetiza o avivamento. E oramos ali para Salvador, abençoando a cidade, liberando o avivamento. E aí ele foi para casa. E eu passei o dia inteiro descansado. Dormi 2 horas. 2 horas eu dormi. Não tive sensação de que tomei prejuízo, nem em sono, nem financeiro, por tudo que eu paguei durante o momento que ele estava aqui. Não tive essas sensações. Por quê? Porque a amizade tem isso. Relacionamento tem isso. E o tempo é um sinalizador de que os relacionamentos estão bem. Você sabia que o primeiro divórcio que acontece é o divórcio da alma? Casamento é uma aliança tríplice. Tem que ser casado no espírito, na alma e no corpo. Quer ser casado no espírito, pastor? É ter os mesmos
motivos espirituais para honrar a Deus, é servir o mesmo Deus, é ter o mesmo destino espiritual em Deus. Isso é casado no Espírito. Por isso Deus condena julgo desigual. Tem que ser casado na alma, ajuste emocional, porque são pessoas diferentes que vão conviver juntas pro resto da vida. E tem que ser casado no corpo, que não é só o contato sexual. O contato sexual é parte disso, mas ser casado no corpo é cuidar do outro em todo o seu aspecto saudável e físico. Mas o primeiro divórcio que acontece é o da alma, é quando se perde o prazer de estar junto. Quando voltar para casa não é mais prazeroso, quando não se consegue mais sair e dar as mãos, quando beijar não é tão bom mais, já divorciou na alma. Pode até não oficializar no papel, mas já divorciou na alma. E agora faz o que, pastor? Agora vai para o Deus que restaura, porque Ele restaura sempre, é só querer. Jesus só não cura quem não aceita que está doente, porque Ele mesmo disse, para os sãos não existe cura, porque os sãos já estão sãos. Mas quem acredita, Deus, eu estou doente, eu preciso de cura, Ele vai lá e cura e restaura, e o amor volta a ser maior do que era, porque Ele faz isso, amém? Glória da última casa é maior. Mas tempo é um sensor nos relacionamentos, e eu falei de duas coisas que você precisa aprender a administrar. A primeira é tempo, amém? E você precisa aprender a administrar suas emoções. Provérbios vai dizer que o homem que não sabe controlar suas emoções, ele é como uma cidade que não tem muros, ou seja, está desprotegido. E eu já fui alguém que não sabia administrar minhas emoções. Hoje eu sou tão tranquilo com isso, irmãos. Quem te ensinou, pastor? Deus. Através, como assim? Primeiro, através das experiências que eu tive, boas e ruins, mas principalmente através da palavra dele. Mas de todas as experiências que eu tive com pessoas, teve uma que marcou minha vida. Todo mundo tem uma, né? Você tem uma que marcou sua vida? Experiência negativa? Quem tem? E quando eu falo marcou, não é que está marcando ainda não, tá? Marcou, já está tudo resolvido, não tem mais ferida aberta, só tem uma cicatriz, porque fica cicatriz, amém? E as cicatrizes da alma são piores que as cicatrizes do corpo, porque a cicatriz do corpo todo mundo vê, a da alma ninguém vê, mas está lá, não é? Então, cicatriz não é coisa ruim, cicatriz é coisa boa. O que é ruim é o quê? Ferida aberta, aí é ruim. E essa experiência me marcou muito, mas ela, no momento que eu tive essa experiência, Deus ajustou a minha forma de conduzir os meus relacionamentos a partir daquela época. Isso tem mais de 18 anos. Eu tive uma decepção com a pessoa que eu cuidei, evangelizei, tirei das drogas, levei para minha casa, fiz tudo que eu faço até hoje e não deixei de fazer por causa da decepção. E honrei de todas as formas, cuidava como um filho, e essa pessoa começou a gostar de uma garota, era um rapaz, e eu não aprovei o relacionamento. E por que eu não aprovei o relacionamento? Porque eu sabia que não era nem tempo de Deus, nem a pessoa certa para Deus, por tudo que Deus tinha na vida dele. Ele se rebelou contra mim, me desrespeitou, me desonrou, de uma forma muito ruim. E eu ainda jovem, sem saber administrar minhas emoções, fiquei muito ferido, muito choroso, muito sentimental, né? Chorando, ruim assim, né? Os dias ruins, meu Deus. E interessante que a minha comunhão com Deus, ela sempre foi muito íntima. Eu louvo a Deus por isso. Muita coisa que Deus tratou, Ele tratou diretamente comigo. E aí eu me lembro que um dia eu estava nesses dias, já tinha passado uma semana, 15 dias que isso tinha acontecido, e eu estava ainda muito triste. Quando eu lembrava daquilo, eu sentia raiva. Quando eu lembrava daquilo, eu ficava com ódio, sentimentos ruins que a gente não deve ter no coração. E aí Deus me fez uma pergunta. E eu tenho ensinado que quando Deus faz uma pergunta para você, Ele não quer uma resposta. Porque Deus, na verdade, já tem todas as respostas. Na verdade, quando Deus faz uma pergunta para você, Ele quer que você tenha a resposta. E a pergunta de Deus, às vezes, ela é tão óbvia que ela parece ser irracional. Jesus viveu isso na Bíblia várias vezes. Traz o cego, Jesus olha para o cego
e diz assim: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer? Quer ver? Vai ver o morto e pergunta: onde o puseram? Na sala ali, está ali esperando sentadinho, tá? Tem gente que já daria uma resposta ruim, mas Jesus, quando pergunta essas coisas, ele é igual a Deus. Ele não quer uma resposta, ele quer dar a resposta para quem está diante dele. A pergunta de Deus, eu lá todo choroso, porque tinha acontecido a situação, né? Deus faz comigo como fez com Adão. Gênesis 3:9, Deus pergunta para Adão: Adão, onde estás? O Deus que tudo vê pergunta para Adão: onde estás? Porque Deus não queria saber onde Adão estava, Deus sabia já. Quem não sabia onde estava era quem? Adão. Então Deus me pergunta, a pergunta de Deus, eu lá todo machucado, Deus pergunta: por que você está chorando? Pergunta. Aí também eu desabafei. Por que eu estou chorando, Deus? Por que eu estou chorando? Você viu por que eu estou chorando? Porque eu fiz isso, e isso para essa pessoa, e tal, e falei, Deus deixou eu falar, depois que eu falei, olha o que ele diz para mim: você não perdeu nada. Como assim eu não perdi nada? Como? Se eu não perdi nada, menos tempo eu perdi. Isso brabo com Deus orando, né? Aí ele fez uma outra pergunta, e Deus sabe quebrar a gente na emenda, né? Sabe quebrar, né? A segunda pergunta foi pior que a primeira, porque parecia que não tinha nada a ver com a situação que eu tinha vivido. Ele perguntou para mim assim: você já bebeu água numa fonte? Que pergunta. Quem aqui sabe o que é uma fonte? Que jorra aí nos morros. Quem já bebeu água numa fonte? É coisa boa demais, né? Toda vez que eu vou assim viajando, que tem eu paro para beber água. Aí Deus perguntou: você já bebeu água numa fonte? Eu falei: claro que eu bebi água numa fonte. E você voltou para agradecer? Depois que você saiu, que matou sua sede? Eu disse: não, que eu me lembre não. E ela deixou de jorrar por causa da sua ingratidão? Eu disse: não, Senhor. E aí ele virou para mim assim: você é fonte. Não pare de jorrar por causa da ingratidão de ninguém. Sabe por quê, meu filho? Sim, Deus, já chorando. Porque vai ter sempre alguém com sede. Então você, meu irmão, você, meu amado, você é fonte. Vai ter muita gente que vai beber, vai se saciar e não vai voltar para agradecer. Mas você vai continuar jorrando, porque quem te fez jorrar foi Deus. Amém? E por que você vai continuar jorrando? Porque vai ter sempre alguém com sede. Não deixe ninguém contaminar essa fonte que é você, não. Amém? Porque traiu, porque fez coisa errada, não, eu vou continuar jorrando. Irmão, isso eu ouvia 18 anos atrás, o Senhor falando comigo num momento de intimidade. Nunca mais eu me frustrei a ponto de ficar naquele nível com ninguém. Quando alguém vai embora, né, eu fico bem tranquilo. Aí tem gente assim: pô, pastor, você não amava não? Amo muito. Mas o senhor nem parece estar sofrendo. Eu vou sofrer? Quem foi embora não foi ele? Quer dizer que ele vai embora e eu que sofro. E tem muitos pastores que vivem isso, né? Sai alguém da igreja, ele fica tão triste pelos que saíram, que não se alega pelos que ficaram. Não, eu não tenho isso não. Eu me alego pelos que ficaram. Eu não fico triste pelos que não vieram. Eu fico alegre pelos que vieram. Então eu aprendi a conduzir os meus relacionamentos em base de cura, que mudaram muita coisa na minha vida. E quando eu olho para mim hoje, algumas coisas que eu aprendi a administrar emocionalmente, me fez ajudar muitas pessoas. Tem gente que vem conversar comigo com raiva e sai sorrindo. Vem querendo matar o outro, sai querendo abraçar. Vem pensando em divórcio, sai pensando em perdoar. Não é que eu tenha esse poder de convencimento, quem tem é o Espírito Santo, amém? Mas eu não deixei que as minhas experiências negativas com relacionamentos fizessem de mim uma pessoa amarga. Tem muita gente amarga, irmãos. E ela se tornou amarga porque feriram tanto ela, decepcionaram tanto, que eu chamo essas pessoas, desculpa o termo que eu vou usar, eu chamo essas pessoas, pastora Lilia, de pessoas tóxicas. São pessoas que, se você ficar perto dela muito tempo, você se contamina com o ar que você respira perto delas.
A fumaça do cigarro é mais prejudicial para quem não é fumante do que para quem fuma. É chamado de fumante passivo. Se você chega no lugar e você não fuma, eu, por exemplo, é incrível, se eu entrar num ambiente e alguém fumou, pode ser um ambiente desse tamanho, imediatamente eu sinto o cheiro, e aquilo me incomoda muito, muito mesmo. Se eu estiver no ambiente, eu saio, eu não fico, porque me incomoda a ponto de me irritar, não a ponto de ser agressivo, mas por dentro eu dizer assim, poxa, não quero ficar aqui não. Então tem pessoas que emocionalmente elas são tóxicas. Você fica perto dela e quando você sai com uma sensação ruim. Quem já viveu isso? Disse, meu Deus, eu não queria ter vindo aqui não. Ô Jesus, para que eu encontrei essa pessoa? Meu dia estava tão bom. Deus estava tudo tão maravilhoso, Senhor, por que eu encontrei essa pessoa? Eu não estou falando de pessoas que estão precisando de ajuda, porque sofreram uma decepção, porque perderam um ente querido, porque foram prejudicadas de alguma. Eu não estou falando de pessoas assim, eu estou falando de pessoas que elas são sempre assim. Elas sempre são assim. Quem são pessoas assim? Pessoas que não se abriram para perdoar, pessoas que não se abriram para se curar. Então elas se tornam pessoas tóxicas. Você não consegue ficar muito tempo perto dela, ela é amarga. Ela não consegue sorrir. Toda pessoa assim, ela não consegue elogiar sem depreciar. Toda pessoa ferida, preste atenção nisso, ela não consegue tecer elogios sem depreciar a pessoa. Aí diz assim, tá bonito, hein? Vai fazer exame de fezes? Ela não acredita que você está bonito porque você pode estar bonito. Ela não consegue. Ela olha para a pessoa e diz, esse cabelo ficou bom mais, mas esse mais não é mais, é menos. Não é uma conjunção, é uma depreciação. Porque ela é ferida emocionalmente. Isso tem em todos os ambientes, irmãos. Como é que a gente faz, pastor, para conviver com pessoas assim? É simples. Você ignora esse tipo de coisas. Não valorize o que não deve ser valorizado. Tem gente que é tão doente que você passa por ela e ri. Ela está rindo de mim ou está rindo para mim? Verdade, irmão, vocês estão rindo? Mas é verdade. Você está rindo de mim ou está rindo para mim? Você está bonito hoje, hein? Rapaz. Aí às vezes eu brincava assim, não estou bonito, eu sou bonito. Então, pessoas assim, pessoas tóxicas, elas existem. Mas não é porque elas existem que a gente não vai ter relacionamentos com ninguém. Por quê? Porque pessoas assim, tem jeito, pastor, para esse tipo de gente? Tem. Meu irmão, só não tem jeito para o diabo. Para ele não tem mais jeito não. Agora qualquer pessoa pode mudar. É só querer. Todo relacionamento, né, tem esses desafios. Agora tem uma coisa que eu estou muito consciente, que é que nós precisamos aprender a nos relacionar. Eu quero que você entenda que relacionar-se com pessoas, tudo na vida é aprendido, irmãos. Ninguém aqui nasceu sabendo falar, ninguém aqui nasceu sabendo escrever, ninguém aqui nasceu sabendo andar. Você quando nasceu, você não sabia nada, só sabia chorar. Sabia falar, você não aprendeu? Assim como a gente aprendeu, nós podemos aprender a nos relacionar, mas isso é uma questão de escolha. Precisamos aprender. Nenhum de nós nasce com habilidades naturais para o relacionamento humano, nenhum de nós. No entanto, agimos tão seguros de que sabemos fazer,
de forma correta, que arrogantemente quase nunca consideramos que precisamos aprender a aperfeiçoar as habilidades para lidar com pessoas. Porque lidar com pessoas não é fácil, é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa possível. Amém? Há uma frase que diz assim, ó: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, é a coisa mais difícil que existe. Porque às vezes a gente não está tão bem-humorado como deveria. E às vezes a gente não se zanga da forma certa, né? Fala o que não deveria falar, fala bobagem, ou age da forma que não deveria agir. Esse dia eu estava rindo com um irmão que eu dei um pagamento para ele, e ele chegou em casa, brigou com a esposa, rasgou os R$300 que eu dei. Eu disse: ô varão, por que tu não me deu? Me dava de volta, não rasgava não. O pastor, eu estava precisando. Eu falei assim: mas rapaz, quando você fizer isso, ó, pega um papel e rasga o dinheiro por trás e me dá. Zangou e rasgou o dinheiro. Resolveu o problema? Tem gente que zanga, quebra as coisas dentro de casa. Quando passa a zanga, vai ter que comprar tudo de novo. As coisas assim, irmãos, que revelam a infantilidade das pessoas, né? A meninice emocional. Como eu falei, tem que aprender a administrar as emoções. A ira é uma emoção. Um dia eu estava aconselhando uma pessoa, Provérbios capítulo 7, abre aí, perdão, Provérbios capítulo 14, abre aí Provérbios 14. Eu estava aconselhando uma pessoa uma vez, que tinha um problema sério com a ira, né? E tinha perdido muitos bons relacionamentos, porque era uma pessoa que se irava com facilidade. Provérbios 14, 17 diz assim: quem tem facilidade de se irar, fará doidices, mas o homem discreto é paciente. Eu estava aconselhando uma pessoa que tinha perdido bons relacionamentos por causa da ira. Só que a versão que eu estava usando era a versão da Bíblia Viva. Logo quando lançaram a primeira versão da Bíblia Viva, era a minha Bíblia de aconselhamento, porque ela era muito legal. As versões de hoje não são tão boas como aquela não. Ela era muito explícita, ela era muito rasgada a linguagem. E nesse texto ela não era escrita dessa forma. Ela dizia assim: o idiota perde a cabeça quando é insultado, mas o homem inteligente jamais se ira, ou jamais é controlado pela ira. Essa era a tradução da Bíblia Viva desse texto. Aí quando eu aconselhava pessoas que tinham um problema da ira, eu dizia assim: sabe como é que a Bíblia chama você? Sinal de idiota. Sabe o que é um idiota? Um otário. Aí eles ficavam me olhando já querendo se irar, né? Porque todas as vezes que você se ira e deixa dar lugar à ira, você faz alguma coisa idiota. Você faz alguma burrice, alguma cagada. Por isso você não deve tomar decisões quando está emocionalmente abalado. Nem abalado pela alegria, nem pela ira, nem por nada. Porque você na euforia, você faz coisas que não deveria fazer também. Você está tão impressionado, tá? Eu vou, não faz isso não. Não confie nas suas emoções, elas não são confiáveis. Nem a ira, nem a alegria, nenhuma dessas. Então, aprender a administrar isso é um desafio. Quase nunca consideramos que nós podemos estar errados, por exemplo, quando a gente discute com as pessoas.
quando tentamos convencer alguém da nossa ideia, ou que simplesmente poderemos estar fazendo algo de forma errada. Já viu que quando o povo erra, o nome é erro, quando a gente erra, o nome é... Foi mais ou menos, né? Assim. E nós precisamos entender que todo mundo erra, irmãos. Desenvolver uma cultura onde não há erro, uma mentalidade onde não há erro, vai levar você a sofrer muito. Então todos erram. A gente não pode usar esse argumento para viver errando. Mas todo mundo erra. Por isso que existe a reconciliação. Amém? No reino de Deus, nós nos movemos por relacionamentos. Jesus foi um homem de relacionamentos. Marcos capítulo 15 fala quando Jesus escolhe os seus discípulos. E o texto diz: Jesus escolheu 12 homens para estar com ele. Ele não escolheu esses 12 homens para fazer a obra era a consequência. Se tivermos desejo de crescer na nossa vida, bons relacionamentos são importantíssimos. A maneira como as pessoas se relacionam pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Melhorar os relacionamentos torna a vida bem mais leve e agradável. A maneira como as pessoas se relacionam é um grande diferencial nos nossos dias. Por quê? Nos nossos dias nós vivemos o desafio de sair da superficialidade dos relacionamentos sociais que acontecem nas redes sociais. Tem gente que tem 5.000 amigos no Facebook, mas não consegue contar 5 na mão. 5 bons amigos. Não consegue. Havia um filósofo que dizia que no dia que você não conseguir contar mais seus amigos nas mãos, você conseguiu cumprir seu propósito na vida. Ou seja, se você tiver mais de 10 amigos, você é alguém que é gente boa. Usando a gíria popular, você é sangue bom. Você é alguém que é legal. Se você consegue contar pelo menos 10 amigos de verdade. Aquele que você teria coragem de dar a senha do banco. Aquele que você teria coragem de dar a chave da sua casa e viajar tranquilo. Aquele que você teria coragem de fazer coisas que você não faz com ninguém. Isso é um desafio de vida, mas é um desafio possível. Amém? Para que nossos relacionamentos sejam satisfatórios, um fator determinante é o comportamento, ou seja, o modo de agir diante de determinadas situações. Comportamento gera comportamento, e cada um de nós pode escolher o comportamento que quer ter, utilizando para facilitar ou dificultar os relacionamentos diários. Quer fazer um teste sobre comportamento? Você pode fazer isso amanhã. Entre em um lugar e chegue sorrindo e falando com todo mundo e perceba a reação das pessoas. Vá a outro lugar, entre calado e perceba a reação das pessoas. A reação das pessoas, na maioria das vezes, é um eco à forma como nós a tratamos. Se você chega de cara emburrada, alguns vão olhar para você e dizer: vixe. Mas se você chega: bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Você tem uma reação diferente por parte das pessoas. Então, comportamento é uma escolha. Diga assim para o seu irmão: você escolhe como quer se comportar. A maioria das relações diárias depende fundamentalmente de nossas atitudes em relação às pessoas que estão à nossa volta. Talvez você não consiga, nem precise dar um abraço em todo mundo, mas a forma como você fala com as pessoas e a forma como você olha para as pessoas fala muito. Fala muito com as pessoas. Por quê? Porque quando você fala com alguém
quando você se relaciona com pessoas conversando. Isso dentro da igreja, irmãos, em qualquer situação. A forma como você se comporta durante o momento que fala é muito importante. Se você concorda, se você ouve, ou você só fala, você não deixa ninguém falar. É ruim conversar com pessoas assim, sim ou não? Onde não há reciprocidade, onde você só fala, só fala. Palavras mágicas como por favor, obrigado, me desculpe, são muito poderosas e geralmente demolem barreiras imensas e constroem pontes. Pergunta para o seu amigo assim, meu amigo, né? Fala aí para o seu irmão aí, meu irmão, você é um construtor de pontes ou um construtor de muros? Nos nossos relacionamentos a gente ou constrói pontes ou constrói muros, barreiras. E aí tem algumas palavras que a gente tem que usar com todo mundo. É interessante como a gente vai desprezando isso na vida de quem a gente ama. Tem gente que consegue falar obrigado, com licença, por favor, com estranho, mas não fala com as pessoas íntimas. Eu acho isso horrível. Lá em casa, quando eu digo para um dos meus filhos assim, meu filho, pega ele água para mim, por favor. O por favor já foi. Quando ele volta, que ele me dá o copo com água, eu digo assim, muito obrigado. E isso precisa ser sustentado, irmão, porque são essas coisinhas que elas fazem toda a diferença na forma como você trata as pessoas. Eu tive que mudar muita coisa na minha conduta quando eu comecei a lidar com pessoas, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de receber coisas e demonstrar que eu fiquei alegre. Por que eu tinha essa dificuldade? Porque eu gosto mais de dar do que de receber. Então eu fico tão ansioso quando eu vou dar alguma coisa para alguém que eu nem durmo. Assim, eu vou para ver a reação da pessoa, como ela vai ficar quando receber aquilo. Agora, quando eu recebo algo, eu tive que me exercitar a dizer obrigado. Puxa! Você começou a fingir? Foi, não, eu comecei a dizer assim para minha alma, aprenda a receber. Porque tem gente que não sabe receber. E uma das virtudes da nobreza não é só saber dar, é saber receber. Então, quando alguém te der algo, celebre. Celebre. Abrace. Eu era tão desligado para isso que a pessoa me dava o presente e eu nem abria. Olhava assim e tal. Hoje não, tem que abrir na frente. Só se não der tempo por alguma coisa que você está ali, mas depois assim, amei, coisa e tal, obrigado, viu? Então essas coisas fazem você ter relacionamentos abençoadores. Por quê? E aí eu quero terminar falando isso, porque a gente já está quase estourando o horário. Não vai dar para falar tudo que eu anotei. Porque existe algo que muitos de vocês nunca ouviram falar, e eu quero encerrar falando isso. Se você aprender o que eu vou falar agora, você vai curar os relacionamentos que são feridos na sua vida. E você vai ser uma pessoa melhor do que você já é. O que eu vou ensinar para vocês agora é um segredo que eu ensino para muitos líderes e pastores. Que tem muito pastor que não sabe. É um segredo que, quando eu descobri, eu disse assim, uau, porque eu não aprendi isso mais cedo. E que eu quero ensinar para você nessa manhã, e eu não quero só que você ouça, eu quero que você comece a praticar. Amém? Amém. Preste bem atenção. Nós, como seres humanos, na nossa formação genética, tem coisas que você não pode alterar. Por exemplo, se qualquer coisa vai em direção aos seus olhos, inevitavelmente você vai fazer o quê? Ninguém fica com o olho assim. Por mais que você queira, porque instantaneamente o seu cérebro vai processar e no instinto de defesa, seus olhos vão fechar. Às vezes foi algo tão rápido, fere a proteção do olho, mas não fere o olho.
E você nem, se você fosse fazer isso ensaiado, você não conseguiria. Mas é uma reação natural sua. Essa reação natural, ela é inevitável. É inevitável. Se eu ameaçar você agora, jogar qualquer coisa, você vai fazer isso. Você não consegue controlar isso. Você tem que treinar muito para controlar isso, e você vai ter que anular alguma coisa natural em você para você chegar, e eu não acredito que alguém chegue nesse nível. Quase impossível. Porque é um instinto natural. Amém? Por que eu estou explicando isso? Só para te contar o que eu vou te contar agora. Todo ser humano, ele tem duas memórias. Duas memórias, pastor? Eu tenho? Você tem uma memória racional e você tem uma memória afetiva. Todo ser humano tem. A sua memória afetiva, ela surge quando você nem forma tem. Você ainda é mais ou menos do tamanho de um grão de feijão e ela surge. Às vezes, com 2 meses de gestação, você já tem a memória afetiva. Tudo que manhã sente, você sente. Se sua mãe tiver tomar um susto muito grande, ela pode abortar espontaneamente você. Poderia ter abortado a você. Porque a carga emocional era tão forte que a memória afetiva não tinha ainda condições de suportar, então acontece um aborto espontâneo. A partir do 2º mês, todas as reações da mãe, todas as reações emocionais são transferidas para a criança. Então, rejeição, ódio, assim como alegria, amor, todas as emoções já começam a ser sentidas pelo bebê. Ali na barriga, um toque do pai pode fazer a criança se mexer, e ele sabe que é o pai. Não sabe racionalmente, mas sabe emocionalmente. Todos os nossos filhos, quando o Rose estava grávida, eu cantava para eles. Cada um deles tem uma música. Quando eles nasceram, que eles estavam com cólica e chorosos, eu pegava o violão, sentava do lado deles e começava a cantar a canção, e eles não choravam mais. Eles ficavam ouvindo a canção e paravam de chorar. Porque eu passei 9 meses cantando. Então eles conheciam a melodia. Eles não tinham memória racional, mas eles tinham memória afetiva. A sua memória racional, ela entra em operação aproximadamente depois de nascido, com 4 meses de idade. Nascido. Você não tem um racional lógico, mas você já tem uma memória racional que funciona, mas não consegue processar no nível de intensidade, porque a memória racional, ela é progressiva. E o que isso tem a ver, pastor, com os relacionamentos? Preste bem atenção. O grande segredo de você ter relacionamentos duradouros é você aprender a tocar a memória afetiva das pessoas de forma positiva. Quando você aprende isso, vai ter gente que morre por você. Morre mesmo. Vai ter gente que vai dizer assim, não, se for tocar nele, bate em mim primeiro. O que é que você fez que essa pessoa ficou tão assim, fiel? Você marcou ela de forma emocional. Você marcou a memória afetiva dela de uma forma tão poderosa, que ela está presa a você de uma forma tão íntegra, que ela não consegue se desligar. Para você entender o que eu estou falando, vou dar um exemplo. O pastor Rogério chega aqui num culto e diz, gente, nós vamos receber um grande homem de Deus que vai vir pregar aqui. Esse homem é usadíssimo por Deus. Gente, pense num homem que Deus usa, e faz aquela propaganda toda. Aí o cara vem, de fato, é um homem extremamente usado por Deus, prega uma palavra assim, tremenda, poderosa, que você diz assim, meu Deus, eu nunca ouvi uma pregação dessa. E aí acontece um monte de maravilhas, um monte de coisas, você fica assim, emocionalmente impressionado, você fica racionalmente influenciado. Aí terminou o culto, você vai todo empolgado pedir uma oração a esse homem de Deus, e ele lhe trata mal. Ele lhe trata mal, ele lhe distrata. Não vou orar por você não.
Sabe o som de descarga? É o que você faz com tudo que você viu nas últimas 2 horas. 10 anos depois, o senhor Rogério chega aqui na frente e fala do mesmo homem. Gente, lembra aquele homem que veio aqui 10 anos atrás? Tem 10 anos, tem quanto tempo? 10 anos. Aquele homem de Deus, coisa e tal, usadíssimo por Deus. Você não lembra nem mais o que ele pregou. A sua memória racional não lembra de mais nada que ele pregou. Mas você lembra da forma como ele te tratou. Aí você diz para quem está do seu lado: venha não, é um grosso. Homem é um cavalo. Porque ele marcou você emocionalmente de forma negativa. E a Bíblia diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Então, da mesma forma que eu posso marcar, agora vamos para o outro extremo, para o outro inverso, amém? O pastor falou, o cara é bênção, esse o quê? E anunciou, o cara chegou aqui, não foi nada daquilo que o pastor falou. Ou não foi tudo aquilo que o pastor falou. Mas aí terminou o culto, você numa necessidade vai até o pastor e diz: ô pastor, o senhor poderia orar por mim? Claro, meu filho, agora. Posso sim. Aí ele ora por você com todo amor e coisa e tal. Quando sai daqui, esse pastor é uma benção. Esse pastor é uma benção. 10 anos depois, o pastor diz assim: ó, fulano de tal vai vir aqui. Ele disse: pode vir que é benção. É homem de Deus. Mas ele pregou o que quando ele veio há 10 anos atrás? Eu nem lembro. Mas eu sei que ele é homem de Deus. Porque emocionalmente você foi afetado por aquela pessoa. Você foi afetado. Então todos nós temos. E aí, como eu falei, lembra da piscada? Quando você vê a pessoa, irmão, assim como uma pedra que é atirada e você pisca os olhos, quando você vê ela, sua memória afetiva na hora bloqueia. Então tem 2 caminhos. Você tem que perdoar a pessoa primeiro e não ficar com esse sentimento ruim no coração, porque não vale a pena, amém? Mas dificilmente você vai ter apreço por aquela pessoa. Dificilmente. Então, por isso eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de ser tocado pelas pessoas. Por quê? Porque eu sei que essas coisas marcam elas afetivamente. E por que marcam? Porque pessoas precisam de Deus, amém? Mas pessoas também precisam de pessoas. Pessoas precisam de abraço. Pessoas precisam de uma mão para levantar. Pessoas precisam de pessoas, irmãos. E eu tenho certeza que se você for um instrumento de Deus nos seus relacionamentos, o reino de Deus vai avançar muito. Você crê nisso? E pregar vai ser só uma consequência. Porque todo mundo vai ter facilidade de ouvir alguém que prega primeiro com a vida, depois com as palavras. Então nessa manhã eu quero orar por você, amém? Para que Deus possa ministrar o seu coração e os seus relacionamentos ele entre no nível de cura e plenitude, amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração nessa manhã. Feche seus olhos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar.